Olá, pessoal! Então, nossa próxima questão ela vai tratar do assunto de escalas, envolvendo razão e proporção, portanto. Vejamos a questão. O elevador de um hospital, no tamanho real, possui as medidas indicadas na ilustração. Uma maquete desse elevador foi construída de tal maneira que a área do piso fosse de 8 centímetros quadrados. Qual a escala utilizada na construção da maquete? Ora, pessoal, reparem que as medidas reais do elevador são 4 metros e 2 metros, enquanto que as medidas da maquete deveriam ser tais de maneira a produzir uma área de 8 centímetros quadrados. Repare que se esses 4 metros fossem na verdade 4 centímetros e esses 2 metros fossem na realidade 2 centímetros, você teria, portanto, uma área de 8 centímetros quadrados, que é exatamente a área que a gente encontra na maquete, enquanto que os valores reais são 4 metros e 2 metros. Portanto, a escala é uma escala que converte de 2 metros para 2 centímetros. Ora, de 2 metros para 2 centímetros, nós sabemos que 2 metros equivalem a 200 centímetros. Portanto, simplificando aqui, nós temos 1 metro, que é igual a 100 centímetros. Portanto, a escala utilizada foi a escala de 1 para 100, uma escala que está simplesmente convertendo de metro para centímetro, que é o que nós encontramos na letra B. Na próxima questão, sobre escalas, nós vamos trabalhar um pouquinho de razão e proporção envolvendo as áreas, e aí vai ser importante ficarem atentos a um detalhe fundamental quando você trabalha com escalas, relacionando com a área, lembrando que as medidas lineares elas precisam estar elevadas ao quadrado para que elas possam ser corretamente expressas quando você usa a escala envolvendo áreas, tá ok? Vamos lá a questão? Diego desenhou 2 mapas do Brasil em seu caderno de desenho, sendo que o menor possui uma área de 27 centímetros quadrados. Sabe-se que a distância entre as capitais Rondônia e Bahia no mapa menor é 3 centímetros, enquanto que a distância entre as mesmas cidades no mapa maior é 5 centímetros. A área do mapa maior é... Então, gente, nós vamos trabalhar aqui com razão e proporção entre as escalas utilizadas nos mapas. E aí observem o seguinte, a área do mapa menor, de acordo com o texto, é de 27 centímetros quadrados. A do mapa maior, nós não sabemos, vamos representar aqui por A. Vamos colocar A centímetros quadrados. Então, a distância aqui entre as capitais de Rondônia e da Bahia, não é? É de 3 centímetros no mapa menor, enquanto que no mapa maior é de 5 centímetros. Podemos então escrever uma proporção de 3 centímetros para 5 centímetros entre as distâncias e comparar isso com as áreas 27 centímetros quadrados e A centímetros quadrados. O que você deve ficar atento é que, como aqui você está comparando área e aqui é uma medida linear, essas medidas lineares elas precisam estar elevadas ao quadrado também. Portanto, você vai ter 3 ao quadrado, que é 9, 5 ao quadrado, que é 25, igual a 27 sobre A. Como 27 pode simplificar com 9 sobra 3, o A vai ser 25 vezes 3, portanto uma área de 75 centímetros quadrados, que é o que a gente encontra na letra A. Na próxima questão nós vamos trabalhar com a geometria plana, envolvendo perímetros de figuras planas. Vamos lá? Um terreno com formato e as medidas indicadas na figura será utilizado para a criação de galinhas. Para fazer uma cerca nesse terreno com 5 voltas de arame farpado, o proprietário adquiriu 9 rolos de 100 metros cada um do referido material. Após utilizar esse material, ele percebeu que comprou 3 rolos a mais que o necessário, percebeu que comprou 2 rolos a mais que o necessário, percebeu que comprou 1 rolo a mais que o necessário, precisará adquirir mais 1 rolo para concluir o serviço, notou que a quantidade adquirida foi exatamente o que precisava para a construção da cerca. Bom, pessoal, aqui vamos precisar inicialmente determinar o perímetro dessa figura. Ora, repare que o perímetro vai ser a soma de 20,47 com 16,25 com 23,36 mais 23,36 mais 16,25. Vamos escrever aqui então 20,47 16,25 mais 23,36 mais 23,36 mais 16,25. Repare que essa soma representa o lado esquerdo
e a parte superior desse terreno que está representado aqui. Portanto, precisamos duplicar, multiplicar por 2 para termos também o lado direito e a parte inferior aqui na representação. Ao fazer aqui a conta, nós vamos encontrar que dá 199,38 metros. Essa é a medida do perímetro desse terreno. Quanto nós vamos precisar de arame? Como vão ser dadas 5 voltas, nós vamos precisar de 5 vezes 199,38 metros. Ora, isso equivale a 996,9 metros. Portanto, ele comprou 900 metros, 9 rolos de 100 metros, ele comprou 900 metros. Ele comprou menos do que precisa, já que ele precisa de 996,9. Portanto, a alternativa correta é a que diz que ele precisará adquirir mais um rolo para concluir o serviço. Na próxima questão, nós vamos trabalhar com a área de figuras planas. Vamos ver a questão? O Departamento de Engenharia de um banco deseja instalar uma agência 24 horas para saques emergenciais de seus clientes. Para tanto, deseja fazê-lo em uma esquina triangular com área de no máximo 25 metros quadrados. O engenheiro responsável analisa 5 possíveis locais, a saber: local 1, triângulo retângulo de catetos 8 por 8. Local 2, triângulo retângulo de catetos 12 por 5. Local 3, triângulo retângulo de catetos 8 por 6. Local 4, triângulo retângulo de catetos 7 por 16. E local 5, um triângulo retângulo de catetos 10 por 6. Tudo em metros. Então veja bem, pessoal, nós vamos precisar observar que a área máxima tem que ser de 25 metros quadrados. Portanto, vamos observar aqui o seguinte, vamos calcular a área de cada um. A área do primeiro local, 1, vai ser, como os catetos são 8, então é 8 vezes 8 dividido por 2, que daria 32 metros quadrados. A área do local 2 seria 12 por 5 dividido por 2, que dá 30 metros quadrados. A área do local 3 seria 8 vezes 6 dividido por 2, que dá 24 metros quadrados. A área do local 4 é 7 vezes 16 dividido por 2, que dá 56 metros quadrados. E finalmente a área do local 5, 10 vezes 6 dividido por 2, que dá também 30 metros quadrados. Repare que de todos esses locais, somente o local 3 tem área inferior a 25 metros quadrados. Todos os outros extrapolam os 25 metros quadrados que foram dados como limite. Portanto, o local certo a ser escolhido é o local 3, letra C. Na próxima questão, nós vamos ter uma aplicação de razão e proporção, especificamente falando de regra de sociedade. Vejamos. 3 sócios investiram respectivamente os capitais de 18.000, 22.500 e 27.000 e obtiveram um lucro líquido de R$ 27.000. Qual será a diferença entre o lucro do que investiu mais e do que investiu menos? Bem, primeiro vamos calcular aqui o investimento total. O investimento total, a soma de todos os investimentos, é 18.000 mais 22.500 mais 27.000. Isso totaliza 67.500. Para esses 67.500, nós tivemos um lucro líquido de R$ 27.000. Para esse investimento de 67.500, o lucro líquido foi R$ 27.000. Vamos colocar aqui investimento e lucro. O que nós queremos saber é a diferença entre o lucro daquele que investiu mais e daquele que investiu menos. Quem investiu mais, investiu R$ 27.000. Quem investiu menos, investiu R$ 18.000. Essa diferença, 27 menos 18, é 9.000. Então, se o investimento fosse só 9.000, de quanto teria sido o lucro? Essa é a proporção que nós temos que escrever. X vezes 67.500 igual a 9.000 vezes 27.000. Ora, a gente pode aqui então simplificar os dois zeros, de 27.000 com dois zeros de 67.500, então x vai ser 9.000 vezes 270
dividido por 675. Efetuando aqui os cálculos, nós vamos obter 3.600, que é a letra C. Portanto, a diferença entre os investimentos, entre os lucros daqueles que investiu mais do que investiu menos, é de R$ 3.600, que é o que está na letra C. Na próxima questão, nós vamos trabalhar com razão e proporção. Vejamos. Vinícius come, em média, 600 gramas de comida quando vai ao restaurante D, estilo self-service, pagando R$ 8 por essa quantidade. Na rua da empresa onde ele trabalha, há 3 restaurantes que trabalham no mesmo estilo do D e que cobram da seguinte forma. Restaurante A, 250 gramas por R$ 4,00. Restaurante B, 350 gramas por R$ 5,00. Restaurante C, 450 gramas por R$ 6,00. Com o intuito de diminuir sua despesa diária com almoço, Vinícius deve passar a comer no restaurante A, pois teria uma economia de R$ 1,60 em média. Deve passar a comer no restaurante B, pois teria uma economia de 57 centavos em média. Não deve passar a comer no restaurante C, pois gastaria mais do que já gasta. Tanto pode continuar comendo em D ou em C, uma vez que ambos dão o mesmo gasto em média e ele não consegue reduzir gastos. Tanto pode continuar comendo em D ou em A, uma vez que ambos dão o mesmo gasto em média e ele não consegue reduzir gastos. Bem, pessoal, vamos então determinar para cada um dos restaurantes A, B e C quanto se pagaria pelos 600 gramas que Vinícius costuma comer. Veja bem, o restaurante A cobra R$ 4,00 por cada 250 gramas. Como nós estamos interessados no valor de 600 gramas, então a gente multiplica isso aqui por 600 gramas e obtém R$ 9,60. Esse é o restaurante A, fica mais caro, observem. O restaurante B cobra R$ 5,00 por uma porção de 350 gramas. Então vamos multiplicar por 600 gramas para obter o preço. Isso vai dar 8,57. Também ficou mais caro. O restaurante C cobra R$ 6,00 por uma porção de 450 gramas. Então, como nós queremos calcular o preço de 600 gramas, multiplicamos por 600 e aí obtemos R$ 8,00, que é o mesmo preço do restaurante D. Então veja que o restaurante D cobra R$ 8,00, assim como o restaurante C, enquanto que os restaurantes A e B eles são mais caros, portanto não são indicados. E aí a alternativa que diz isso é a letra D. Tanto pode continuar comendo em D ou em C, uma vez que ambos dão o mesmo gasto em média. Muito bem, pessoal, o gabarito dessa questão foi a letra D.